Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais. Saiu da Judeia, e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo não ter marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem está agora não é teu. Amém? O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, pois adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor por essa mensagem, por essa palavra, pois creio eu que ela vai falar aos seus corações nessa manhã. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Sei que essa palavra foi ministrada aqui já ultimamente, só nesse ano eu creio que umas 2, 3 vezes, mas com mensagens que levam, a diferentes possibilidades, a diferente tema. E nessa manhã o Senhor me trouxe aqui, creio eu, para que eu pudesse falar um pouco sobre esse tipo de adoração a qual está sendo citada aqui nessa passagem bíblica. Não sei se muitos aqui conhecem essa mensagem, mas havia ali uma divergência entre os samaritanos e os judeus. Historiadores falam que essa contradição que havia entre eles ali eram por causa de um templo que foi construído por Salomão, que foi construído em Jerusalém, e nisso esse povo da Samária, um certo tempo, quis fazer também um templo dentro da cidade de Samária. Só que a palavra do Senhor é bem clara que o único templo que o Senhor quisera que construísse foi feito por Salomão, foi arquitetado por Davi e executado por Salomão. Nisso esse povo de Samária queria fazer também um outro templo, indo de encontro assim à palavra que o Senhor deixara. E desde então começou-se essa indagação de um povo querer adorar em Jerusalém, e eles construírem esse outro templo lá em Samária para poder adorarem lá também ao Senhor. Desde aí então esse povo começou a entrar em contradição, e eis aí o motivo da briga desse povo de um com o outro. No tanto que Jesus chegou ali por volta de meio-dia a esse poço e encontrou lá essa mulher.
Jesus se assentou-se e pediu para que essa mulher desse água de beber. Só que não era o costume dos samaritanos e judeus se comunicarem. E nisso o Senhor, traz uma das maiores mensagens de adoração que eu conheço, uma das maiores mensagens a qual o Senhor trouxe para a nossa vida, do que devemos realmente fazer para alcançar a adoração perfeita e elevá-la ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra aqui está falando de uma adoração, e devemos adorar em espírito e em verdade. Quem aqui leu alguns livros do Velho Testamento sabe que o povo de antigamente, do Velho Testamento, eles adoravam com sacrifícios. Eles subiam a altares, eles erguiam altares, e ali eles sacrificavam animais, e ali eles ofereciam ao Senhor. Então essa era a adoração. O povo fazia festas solenes, a qual os sacerdotes ofereciam esses animais em rituais ao Senhor, em adoração ao Senhor. Mas tem uma mensagem a qual o Senhor também trouxe ao meu coração nessa noite, que está lá no Salmo 50, que Davi escreveu ali. Qual é a verdadeira adoração, qual é o real sentido de uma adoração e o que Deus espera de cada um de nós. Eu gostaria que você abrisse Salmo 50. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus, assim diz a palavra. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece, o nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Olha só essa parte agora, presta atenção. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou o Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros e bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Amém? Glória a Deus. Então olha só como é que aquele povo vivia enganado. O povo vivia se reunindo em lugares, levantavam altares ali e ofereciam ali sacrifícios, e eles criam que aquilo ali era uma adoração ao Senhor. Mas através dos escritos de Davi aqui está nos revelando totalmente o contrário. Não é verdade? Deus possui todas as criaturas, Ele formou tudo o que existe. Por que então a gente sacrificar algo que é material a Ele, sendo que Ele é o possuidor de tudo? Não é verdade? Sei que às vezes nós, igual no dia de hoje, que muitos aqui estão sacrificando alguma coisa para estar aqui hoje. É adoração? Sim, mas vamos chegar ao ponto principal daqui a pouco. É um certo tipo de adoração, é verdade, mas o que o Senhor espera de cada um de nós? Que adoração é essa que é em espírito e em verdade? Que tipo de adoração nós devemos oferecer ao Senhor, já que nós não a adoração de sacrificar animais, de elevar altares, de você subir muitas das vezes ao monte ali, e você fazer ali uma campanha de 5, 6 dias, de 4, 5 semanas, de meses, de ano. Será que é essa a adoração que o Senhor quer? A primeira parte o Senhor já descartou aqui. Adoração, sacrifício de animais, não é essa adoração que o Senhor está falando. Aqui no versículo 12 em diante, ele pega e fala que se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu. Então caiu por terra. Não, o povo de Deus, esse sacrifício não vai ser recebido pelo povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2.
nos dias de hoje, o que o Senhor espera da sua igreja. Romanos 12. O Senhor não aceita sacrifício de animais. Romanos 12 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só como é que mudou. Lá no Velho Testamento o povo oferecia animais como sacrifício. Paulo aqui está nos escrevendo que nós somos o sacrifício. Nós. Vocês conseguem entender? Em vez de você derramar um sangue de um animal inocente em holocausto ao Senhor em cima de um altar, o Senhor está nos falando aqui que esse sacrifício somos nós. Somos nós. Nós precisamos derramar o nosso sangue, é isso que ele está falando? Não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, não sacrifício morto igual faziam os antigos. Sacrifício vivo. Mais à frente aqui o versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita de Deus, vontade de Deus. Não há outra forma, segundo Paulo, segundo o Evangelho de Cristo, de nós oferecermos, uma adoração ao Senhor, se não formos nós mesmos como sacrifício vivo e totalmente voltado para as coisas do Senhor. Não há condição. A palavra está falando para a gente não se amoldar a esse mundo. Então não adianta a gente passar a vida da gente toda correndo atrás de igreja. Não adianta a gente passar a vida da gente toda fazendo campanha. Não adianta a gente passar o tempo todo subindo e descendo montes, se a sua vida não for transformada, se a sua vida não for mudada. A verdadeira adoração que o Senhor quer de mim, quer de cada um que aqui está nessa noite, quer dos seus filhos a qual Ele escolheu, é que nós mudemos as nossas vestes, que nós nos transformemos a cada instante. Aquela velha criatura que ficou lá atrás, que ela possa ser renovada. Essa é a adoração que o Senhor quer de cada um de nós. Voltando lá em João 4, o Senhor, Ele continua a falar com aquela mulher, e o Senhor se revela a ela como um profeta. Ela fica totalmente, ela acha incrível aquela revelação, a qual o Senhor fala que ela já teve 5 maridos, e o que ela tem naquele instante ali não é dela, e ela fica pensando assim, não, mas esse homem, que ele é um homem de Deus, e ele conhece a minha vida toda, ninguém contou isso a ele. E nisso a palavra do Senhor pega e fala que ela volta até a cidade dela, e ela chega lá e ela testemunha a respeito de Jesus, que Jesus tinha revelado a vida dela, que ele era profeta, até mesmo o Cristo prometido. Essa é a verdadeira água a qual o Senhor estava falando. Essa é a verdadeira água a qual que ia fazer com que aquela mulher não sentisse sede dali para frente. É essa água que nós também devemos provar, que nós devemos experimentar. Amém? Essa água, a verdade sobre as Escrituras, a verdade sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele deixou para cada um de nós. Essa é a verdade, essa é a água que nós devemos beber. Amém? Que cada um possa ter o compromisso de ser transformado, meu irmão. Deus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar, se esse for o querer dEle. Mas se você não fizer por onde, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Não há condição de vocês continuarem a adorar o Senhor, chegar a dançar, cantar, tocar, ministrar a palavra, mas a sua vida na sua casa não muda. A sua vida na sua casa continua da mesma forma. Você continua no seu trabalho fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia quando você era do mundo lá atrás. E você chega aqui no altar, você vai adorar o Senhor, você chega aqui, você vai tocar, você vai pregar a palavra. O Senhor não recebe esse tipo de adoração. É isso que o Senhor está falando aqui. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela foi até a cidade, ela testemunhou sobre Jesus, e o povo daquela cidade creu no que ela estava falando. Mais à frente, aquele povo seguiu ela, foi até Jesus, e ali eles passaram a crer em Jesus pelo que ele falava, não pelo testemunho da mulher. Na sua vida também é da mesma forma. Muitas vezes você está desacreditado, muitas vezes você não dá bom testemunho, você tem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, e você não consegue fazer com que ninguém siga você,
com que ninguém queira ser igual a você, com que ninguém queira ter o que você tem. Essa é a verdade. E você continua nessa vida, você continua a fazer as coisas conforme você fazia antes. Isso não é adoração. A gente abrir a boca e falar que é crente, abrir a boca e falar que serve a Deus, não é adoração. Se nós não formos regenerados, transformados, o Senhor não vai receber a adoração de nenhum de nós. Essa que é a verdade. De nenhum de nós. Não há esse pastor, bispo, papa, não há esse. Se não houver renovação, se não houver essa transformação, meu irmão, não é adoração. A verdadeira adoração em espírito e em verdade é essa. É você agir, é você fazer as coisas do seu dia a dia sem mudar o que você pronuncia nos seus lábios, sem fazer o que você cause escândalo em alguém. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor, que Ele está pedindo a cada um de nós.